Estamos ao vivo aqui. Fala, meu. Agora eu não posso falar mais. Fala, meu presidente. Agora fala, meu vice-presidente. Meu vice-presidente. Bom, boa noite a todos. Estou nesse momento numa reunião da diretoria, acabei de sair dela para Você estava poder a online, gente né? conversar. Estava online, acabei de desligar aqui a videoconferência, né? Agora, com esse tempo de pandemia, é, a gente habilitou essa possibilidade de fazer reuniões não presenciais. Então, Mas, o Santiago está Polidoro, inaugurando isso. Polidoro, eu acho assim, por exemplo, assim, eu tenho dificuldade, por causa do horário, de participar das reuniões da associação. Mas sendo online, ela facilita muito. Eu acho que o quórum vai aumentar muito sendo online. Eu não sei se tem obrigatoriedade de ser presencial algumas, mas se algumas Não, puderem ser. não, as reuniões agora serão mistas. Todas as reuniões terão um limite de pessoas presencial e online podem, quantas puderem participar, serão participadas. Ah, Então agora tá, é que não havia essa previsão no estatuto, para você ter uma ideia. Então a gente provocou isso na reforma do estatuto, é uma das modernizações que a gente fez, é permitir as reuniões presencial e online. em online, com presença online. Eu estou A recebendo Juliana, a instruções Juliana aqui, tá chegando rapaz. aí para assistir. A Juliana virou a rainha da live agora, sabia? Nossa, Ela, eu ela tô, é, eu tô ela é recebendo uma... instruções aqui. A Cleide está me dando instruções aqui, dizendo para mim subir a câmera, baixar a câmera. Eu não sei se tá ela está vendo cortando direito. assim, ó, tá cortando Ah, é? aqui, Então, porque depois a gente agora. vai botar isso na TV. É Aham. importante você ficar enquadradinho aí, ó, né? Aí, Para pronto. poder. Você precisa ver a gambiarra que está aqui, tudo de luz, iluminação, você não tem Manda, noção. faz uma foto para você colocar depois no Instagram, Pegar que é o o outro celular estúdio, aí, só para que é o mostrar. estúdio, né? Meu O, Deus, olha aqui. vai vendo, vai vendo. O Polidoro, antes Diga. de eu fazer essa pergunta para você, que você ficou 6 anos aí na gestão da Associação Comercial como presidente, agora passou a bola para o Renato Paniagua e assumiu a vice-presidência. Só queria fazer um retrospecto de como você pegou a associação, um retrospecto breve, para você pontuar as coisas mais importantes que você acha que você participou e que você colocou a tua energia. Né? Queria que você me falasse e É, eu ia te perguntar uma coisa antes, mas vamos nessa, depois eu falo dessa outra coisa. tá bom. Olha, assim, acho que o desafio assim, de assumir essa entidade foi grande, porque é o seguinte, nós viemos de 3 crises muito difíceis. E estou lá desde 2005, eu sou associado desde 1994, tá? Desde 94. Eu fundei a empresa em 1990, a Método Informático, que é a minha empresa, empresa de tecnologia, que tem sistema de gestão e tudo mais. E aí fui convidado para participar da diretoria em 2000, se não me falha a memória, 2000 e pouco, na época do Benjamin Chaia, eu fui convidado pelo Luica. E fui conhecendo essa entidade, fui participando. Mas você já era E ativo como sócio? Como sim, associado? sim. Como Era? associado, sim, eu usava os serviços, né? Sempre usei SCPC, usava a Colônia, alguns eventos que se faziam, tinha um auditório, onde é a sala de diretoria hoje, era um auditório, não sei se você lembra disso. Onde é a escola do varejo hoje era um auditório Sim, antigo, com sim. cadeiras muito antigas. E ali eu participava de diversos eventos, então eu sempre fui ativo. E só que sem tempo, sabe? Esse é um grande defeito do empresário brasileiro. Ele só olha para o próprio umbigo, né? Para a própria empresa, para o próprio negócio, e não olha para o todo, que não olha para o setor, sabe? O nosso concorrente não é inimigo, é nosso Sim. parceiro muitas vezes. E aí eu aprendi uma lição nisso lá atrás, exatamente quando a gente teve que se juntar para conseguir competir com o mercado paraguaio, paulista, paranaense no setor de informática. Eu participei muito. Inclusive, o Grandão, que é uma pessoa que acabou de entrar aqui, Deu um tchauzinho aí? Valdomiro. O Valdomiro Freire, ele foi um dos que lutou também junto com a gente na época para fazer a, a redução de base de cálculo. Ele fez os estudos junto com a gente, participou muito. Ele vai lembrar disso que eu vou falar agora,
que foi A a elite grande luta. Rastaquera, ele está falando aqui, ó. Rastaquera, nossa senhora. Eu sei que foi... aquele momento foi crucial para mim entender que a associação era importante, porque naquele momento nós conseguimos uma grande vitória em redução de base de cálculo para o setor de informática, para a gente poder sobreviver e competir com esse mercado que hoje, cara, simplesmente a gente vê tudo passar por cima, vem pelo e-commerce de fora, de outras praças, e a gente não consegue vender aqui. A concorrência ficou, geograficamente era física, hoje não é mais, né? Isso, não, hoje não. Então, hoje é por outros motivos, mas naquela época esse motivo, a tributária era a pior de todas. Ela continua sendo tributária, a pior carga tributária é no setor, mas a gente percebeu que era importante estar junto, e isso foi o meu aprendizado em termos de associativismo. E a partir dali eu comecei a estar participando constantemente. E foram 6 anos. Na verdade, são quase 20 anos, né? Não, como presidente, 6 anos como presidente, sim, como presidente, sim. Eu fui vice-presidente do Luica, fui tesoureiro do Omar, eu sempre estive ali presente. Então, construir, acho que a entidade e fazendo com que os empresários se sintam pertencentes, né, à entidade, isso é fundamental. E foi um desafio muito grande para mim fazer isso, porque as pessoas, os empresários não se olham, não se comunicam como deveriam, não participam. Hoje um pouquinho mais, né, Polidoro? Hoje um pouquinho mais. Eu acho que hoje um pouquinho mais, porque está sendo obrigado. Se a gente não se juntar, a gente vai apanhar muito. Então, a gente apanha menos quando está junto. Ô, Polidoro, deixa eu te fazer eu falei para você pontuar as coisas mais importantes, mas foram tantas. Vamos fazer o seguinte, pontua uma da primeira gestão e uma da segunda gestão. Em breve relato que você acha que foram mais importantes. A mais importante da primeira gestão, que foi o meu primeiro desafio, e você deve ter isso gravado lá no Festas e Eventos, foi exatamente unir os empresários em torno de um bem comum. Os empresários precisam se enxergar, se falar, se comunicar, trabalharem juntos, né? Esse foi o meu primeiro desafio. Eu acho que as pessoas enxergarem a utilidade de uma associação comercial, ver que ela representa ele perante os órgãos públicos, perante a sociedade e que os defende. Então, isso foi fundamental. Ela sempre fez isso, tá? Ela fez isso desde a sua fundação. Né? Lá na época do Eduardo Limpo Machado, quando ele fundou a associação em 1926, se me falha a memória, dia 14 de março de 1926, era exatamente para brigar com o intendente, que era o prefeito da época, com problemas que são muito similares aos de hoje, se for fazer comparação. Então, ela sempre representou. Esse foi o meu desafio primeiro. Na primeira gestão e na segunda? Na segunda gestão, foi um desafio que eu tive uma ajuda muito grande, que foi da Maria Vilma, como nossa diretora financeira da Associação Comercial. Foi financeiro. A segunda foi no meio de uma crise tremenda, né, que a gente entrou, e num momento muito delicado financeiramente para todos os empresários, e aí reflete na associação. Aí o segundo desafio foi ser criativo sem dinheiro, sabe? Foi ser criativo em buscar recurso. E brigar constantemente, defendendo o empresário, defendendo o setor, né, empresarial, com unhas e dentes. Esse foi o segundo desafio, a própria sobrevivência da entidade. E nós conseguimos esse desafio, tanto conseguimos que a Associação Comercial conseguiu fazer um investimento num andar inteiro ali do prédio da CEAP e da Afonso Pena. Hoje nós temos um andar de... E vem aumentando o número de associados, né? Exatamente. O número de associados foi desafiante, porque... você pegar uma entidade, lá em 2005, quando o Luica pegou, tinha em torno de 250 associados, que alguns pagavam, nem todos ainda. E hoje nós temos 8.040, na última reunião de diretoria foi 8.040, hoje entrou mais 2. Então temos 8.042 associados, isso que nos deu muita força e também existe uma coisa que o Guilherme Afif Domingos fala muito, você precisa de ter verba para ter verbo. E a associação... ela é independente, exatamente porque nós não dependemos do dinheiro público, nós dependemos simplesmente do dinheiro do associado e do serviço que nós prestamos. Isso nos dá independência. Ninguém vem aqui mandar na associação comercial. Ela não tem débito com ninguém. Seja político, ela não precisa ficar pendurada em ninguém.
Não, não precisa, ela é independente, por isso. Aí ela pode pautar melhor. Com certeza, você tem toda a liberdade de pautar qualquer assunto. A gente não deve nada a ninguém e não tem que prestar conta a não ser ao nosso associado. Esse sim a gente deve toda a satisfação e Com prestação de certeza. contas. Ô, Né? Polidoro, deixa eu registrar aqui a presença do TJMS, está aqui Isso, prestigiando a nossa live aqui, né? muito O bom. Brandão está aí também participando, a Vanessa Garcia, o Júnior Moacir, né? O professor Andrezão, e aí vai. E aí Isso aí. vai, Fábrica de Sonhos, a Carmen, né? O duro que as pessoas, eu estou ficando meio cegueta, aí tem que olhar mais de perto aqui para ver o nome. Né? E às É vezes junta verdade. tudo o nome e a gente não consegue ler. Reflita na Reflitana. caminhada. Esse é o grandão. Caminhar. Ele e a esposa, estão assistindo. Ah, bacana. Ô, Polidoro, deixa eu te fazer uma O pergunta. grandão chama Valdomiro Freire, tá? Ah, é? Tá em São Paulo. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem é, porque essa pergunta eu ouvi há 6 anos atrás, quem é Polidoro que vai assumir a presidência? Quem é esse cara? Quem é o Polidoro? Esse Eu quero cara, perguntar, quem era o Polidoro que assumiu e quem é o Polidoro hoje dentro dos seus ganhos interiores e de aprendizado e de tudo que você conseguiu agregar nesse período todo? olha, o Polidoro é um cara muito simples. Eu venho de família simples. Eu tive origem no campo, né? Eu fui boia fria. Já ouviu falar esse termo? Já. É que Pois é. hoje, Eu, hoje, com 8 anos de hoje, nós idade, eu estamos, comecei a trabalhar. hoje nós somos da época do micro-ondas, então já está um pouco Isso, mais moderno. Mas é isso aí. É isso mesmo. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque isso que me deu a coragem e principalmente o ímpeto de empreender com sabedoria assim, nunca desistir. Eu já fui muitas vezes desafiado a largar tudo e ir fazer outra coisa, procurar até emprego, pra você ter uma ideia. Isso há 20 anos mesmo. atrás, 30 anos atrás. E eu falei, não, eu tenho um sonho de ser empresário e de poder viver do meu negócio, e então eu não vou desistir. Eu tenho um compromisso comigo mesmo. Esse é o principal, acho que, virtude que eu tenho, é de ter um compromisso comigo mesmo. E aí, isso tudo nos dá todo o resto. Se você se compromete consigo mesmo a fazer as coisas, não tem quem segure. Né? Você pode ser quem for, não importa. E isso quem falava muito é o Ayrton Senna. Amanhã vai fazer aniversário de morte do Ayrton Senna. O Ayrton Senna tem um vídeo que ele fala: não importa se você é o mais baixo ou o mais alto, acredite no sonho e vai fazer. Isso E ficou na faço minha melhor. cabeça. E faço o melhor. E sempre Deus na frente, sempre Deus no primeiro lugar. Nós temos que ter essa consciência que nós não somos nada. Mas somos tudo se a gente estiver na presença É de Deus. verdade. Ó, reflitando aqui está falando, o Polidoro é um cara justo, simples e honesto. Ímpar. Cara, eu acho que isso não é mais atributo nos dias de hoje. Eu fico maluco quando eu vejo isso, né? Você falar em honestidade. Cara, honestidade tem que estar no ímpeto de qualquer um, tem que estar no caráter das pessoas, não tem que ser mais algo que seja a exceção, entendeu? Esse Brasil que nós vivemos, infelizmente, retrata um povo que precisa ser cidadão por completo, que precisa ser honesto nas menores coisas. E a gente vê isso não acontecer até na fila que hoje tem na Caixa Econômica. Lá na fila que o pessoal a gente vê o pessoal, infelizmente, não cumprir regra, não ser correto, não ver o outro. Né? Mas, Polidoro, quando a gente reclama dos políticos que estão hoje com poder de mando, estão com mandatos, e a gente reclama deles, mas eles nada mais são do que pessoas do nosso meio. Somos nós que estamos lá. Do nosso lado. São pessoas... Ó, não adianta falar que Brasília é um antro. Esse antro saiu daqui. Do meu bairro, do seu bairro, entendeu? Sim. O que acontece é que essas pessoas precisam ter hombridade, caráter, sabe? Porque é isso que está faltando. No país inteiro você vê as pessoas... Cara, essa pandemia vai ser a maior roubalheira da história brasileira. Com certeza. Nem Portugal conseguiu tirar tanto do país como essa pandemia está fazendo. Tenho a absoluta certeza que não tem um prefeito, um governador
que não esteja liberando as coisas de maneira indevida. Hoje mesmo eu vi uma pesquisa... Não vamos generalizar. Vamos Não, dizer o que é não a podemos... maioria. Não, nós não podemos generalizar, mas é o seguinte, isso é para deixar a pulga atrás da orelha de todos eles. Por quê? O que acontece? As pessoas, nesse momento, estão com uma certa liberdade para gastos. E elas não estão sendo criteriosas. É isso que eu acho que é o perigo do país. E isso nós vamos levar 10 anos para pagar. Eu li uma denúncia hoje, não sei se é verdadeira, e eu tenho muito medo de replicar as coisas sem saber a fonte. Às vezes até vejo coisas... Isso não pode, Dentro do grupo do WhatsApp da Associação Comercial, as pessoas colocam as coisas, e às vezes eu pergunto assim, mas qual que é a fonte? Da onde que veio? Porque assim, eu não quero ser um replicador de mensagens que eu não sei se é verdadeiro ou não. Né? Senão eu vou ser um instrumento na mão. Mas hoje eu li, e eu preciso me aprofundar mais, mas só vou comentar com você, que tem prefeituras, acho que no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que eles põem o Covid para chegar no número X para poder vir uma verba federal. Porque tem que ter um percentual. Então, ouvi falar, não sei se é verdade. Mas estando em Brasil, tudo é possível. Olha, tudo é possível. eu ouvi falar a mesma coisa, e não é de uma pessoa distante, é de uma pessoa da nossa diretoria que tem um irmão lá em São Paulo que trabalha no SAMU, que simplesmente pessoas que chegam lá com morte de derrame ou morte de problema de coração, simplesmente vai como Covid. Exatamente para aumentar esse número. E tem um comparativo de estados que estão lutando, como Zema, lá em Minas Gerais. Zema tem, sei lá, quantos milhões de habitantes, eu não lembro agora se são 11 milhões de habitantes ou mais, mas ele tem 200 pessoas com problema lá, ou mortes, 78 mortes, se não me falha a memória. E você olha São Paulo, né, que tem lá 44 milhões, tem 4.079 mortos, uma coisa assim, é um absurdo. Então, isso tudo tem, sim, que ser muito olhado, com muito cuidado, porque nós estamos... Estou vendo aqui na internet, aqui, ó, 20 milhões de habitantes, Minas Gerais. Minas. E tem, acho que, 78 mortos lá. Né? Nós, como sociedade, temos que ser vigilantes. Né? Temos que estar vigilantes nisso aí e nós temos que denunciar. E eu concordo com você, e você pode ver que eu não replico praticamente nada sem consultar a fonte. E eu vejo que você é bem econômico nas publicações. Porque nós estamos vivendo um mundo que está muito fácil, muito simples de você replicar uma notícia e que, se você não tem a certeza que é verdade, cara, se torna uma verdade para as pessoas que não fazem o que a gente faz, que é pesquisar. Então, é muito importante as pessoas que são multiplicadoras de notícias fakes estão fazendo um mal para todos nós. Então, eu evito fazer isso, porque só se eu certificar. Eu vou lá na fonte e olho. E a fonte, gente, não é qualquer fonte. Não é qualquer uma pessoa no YouTube ou no Twitter que escreveu algo. Tem que ir e pesquisar a fundo mesmo. Eu faço isso até por um conselho de duas pessoas que me assessoraram muito a vida toda na associação comercial, que é a Cleide e a Cidiana. Elas são muito criteriosas nesse ponto e desde o princípio me disseram, não replique. E eu sempre fui criterioso. Não, porque quando você replica, você está assinando embaixo. É isso. E porque se é uma mentira, formador de você está opinião mentindo não pode junto. assinar embaixo. Formador de opinião não pode assinar embaixo sem ter certeza. E eu vejo muito formador de opinião fazendo isso. Mesmo fazer para defender o político de estimação dele ou coisa parecida. Não pode. Entendeu? A gente, como formador de opinião, não pode fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Agora está muito polarizado novamente, voltou a polarizar o país. Né? Parece que nós só temos direita e esquerda, apesar que a esquerda, para mim, acho que já nem existe mais, porque a esquerda diminuiu muito. Né? Isso. E eu migrou para a direita. Hã? Migrou para a direita. A esquerda, o país não tem oposição, no meu ponto de vista, não tem uma oposição hoje. A oposição é fraca. E quem faz oposição acaba fazendo o jornalismo, a imprensa, que não é o papel dela. Ela acaba fazendo o papel de um partido político. Mas, assim, o que você pensa... E eu estava discutindo isso com os amigos, e eu falei assim, cara, eu quero criticar quem está no poder, eu quero criticar ele
e quero elogiar ele. Quando ele faz umas coisas legais dentro das minhas convicções, eu quero elogiar. Quando eu acho que ele está fazendo errado, eu quero criticar ele para que ele possa melhorar naquele sentido onde eu acho que ele está pecando. O que eu vejo de uma forma geral é que quando a pessoa ele é voltado para um político, aquele político é 100% certo. Isso. E não tem erro, entendeu? E o outro é 100% errado. E quando sai do governo, aquele que serviu até ontem era um santo, depois Isso. vira bandido. Então, assim, Exatamente. e aquele que era bandido, quando volta, vira, sabe essas coisas? O que você pensa disso? Eu penso com muita racionalidade, tá? Eu acho que a imprensa não está isenta. A imprensa, Não. infelizmente, não está isenta e ela deveria ser isenta. Então, assim, ela não é confiável. Sinto muito dizer. Se ela não confiável. for isenta, pelo menos ela podia se posicionar e falar, não, eu penso assim e vou. Né? Exatamente. Pelo menos eu tenho que colocar os dois lados de uma maneira Isso. ampla, não direcionada. A única coisa que eu posso dizer para você, assim, que eu tenho visto, eu vi agora na CNN, se não me engano, tem lá um quadro onde o Caio e o doutor Augusto se debatem, se degladiam. Ali a gente vê uma possibilidade de enxergar o ponto de vista dos dois lados. Sim. Isso é importante para nós. Nós, cidadãos, nós precisamos poder, acho que, formar opinião a partir das informações adequadas. Eu vejo a polarização, só que eu tenho visto esse governo atual, federal, né? Eu não sou bolsonarista nato, e eu quase não votei nele, tá? Pra você ter uma ideia, quase não votei nele. Agora, quando você via as opções, nos restava ele. Sim. Ele tem um nível de acerto muito grande, principalmente na questão econômica do país, na questão de infraestrutura, e são as coisas boas. Eu acho que o nível dele de acerto é que ele botou os melhores lá e não se mete. Sim, exatamente. E olha, eu defendo um país, e você sabe disso, eu sou uma das nossas bandeiras, fim da corrupção e fim da impunidade e uma nova política. A nova política não está aí. Infelizmente, não está. O nosso presidente atual, ele faz muita coisa boa, mas fala muito errado. Ele se pronuncia de maneira equivocada ou estratégica. Pode ser estratégica também. Só que eu valorizo o que está sendo feito de bom nesse país. Uma das coisas é o combate à corrupção, que, nesse momento, nós estamos falando sobre isso. Nós não estamos falando sobre corrupção, né? Estamos falando sobre uma possível corrupção que ainda não se concretizou nesse governo. Agora, nós estamos vendo um governo sendo atacado por uma crise que é do coronavírus, atacado por essa crise, com uma crise econômica vindo junto e com uma crise política muito grande. Os poderes estão degladiando-se entre si, sendo que eles têm que ser harmônicos, e eles não são. Isso nós vamos pagar, gente. Vamos. Isso nós vamos pagar. O pessoal do quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Isso não é bom para nós. Então, eu defendo as coisas boas e defendo a ação. Eu não defendo a pessoa. Eu sou impessoal nesse momento. Eu defendo os projetos que são bons para o Brasil. Eu defendo a própria mudança que teve na reforma trabalhista, que foi trazida pelo Congresso. Isso foi importante. Começou pelo governo e o Congresso do Temer. Poxa, olha o Temer fazendo escola para a gente. Então, as ações que são boas para o país, eu defendo sempre. Tem que ser apoiado. Não defendo, as que não forem, tem que ser criticadas. Não tenho político de estimação. Eu acho que o político é o nosso empregado, e não ao contrário. Tá? É verdade. Meu jovem, vamos falar um pouquinho da associação. Agora você entregou para o Renato Paniagua, está como vice. E aí? Invento e popa aí, não? Olha, eu tenho convicção de que a associação ela é um navio em movimento, né? E que os integrantes desse navio vão trabalhar como nunca. Eu virei agora um soldado com remo e passei o timão para um jovem, né, de 44 anos, que é o mais jovem presidente da Associação Comercial. É uma pessoa bastante aguerrida, que vai dar conta, tenho absoluta certeza. Eu vou estar ao lado dele junto com todos vocês, né? Você também é diretor. Sim. Não importa, uma coisa importante na associação, não importa cargo. Na associação, o pessoal antigamente sempre olhava, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não existe essa. Você tem algum projeto e quer desenvolver junto à associação, não importa se você tem cargo ou não.
apresente, vai lá que você vai ter apoio. O cargo é secundário. Então, Sim. isso faz com que a associação só cresça. Eu tenho, assim, vendo a associação hoje como uma ferramenta para o empresário que está simplesmente amedrontado com tudo que está acontecendo e está buscando soluções para sua empresa, uma saída, não enxerga, e a entidade mostra caminhos que ele pode seguir. Muitos empresários conseguiram ver isso nesse momento e mudar o seu ramo de negócio, mudar o seu rumo do negócio. O importante é poder também enfatizar aqui que, nesse momento, que quem não está na associação deve ir para a associação, porque vai trocar experiências, vai ver as dores dos outros para não ter as dores que vai ter amanhã, vai poder, né, trocar de conhecimento. Boas. Troca de conhecimento. E outra, informação em primeira mão é lá na associação comercial. Você consegue saber informações estratégicas, porque os diretores estão ligados na economia da cidade, do estado e do país, e lá acontece a discussão. Então, é muito importante. Nós estamos desde o princípio de toda essa pandemia, trabalhando junto com o poder público, tanto aqui em Campo Grande, quanto lá em Brasília também, através do Jorge. Nós somos muito respeitados, né, em Brasília. A Associação Comercial teve... Fizeram um bom trabalho nisso, né? Com certeza. Inclusive, na live, junto com o nosso ministro da Economia, a Associação Comercial foi citada como uma associação de 8.500 associados. Então, isso para nós é um orgulho muito grande, porque nós estamos presentes, entendeu? Nós levamos a visão e a necessidade do empresariado brasileiro, e Campo Grandense, principalmente, para a CSB. E aqui em Campo Grande, desde o princípio, nós estivemos ao lado para que as coisas não acontecessem de maneira equivocada na cidade. Nós fomos buscar levar, na verdade, informação para que o poder público não fizesse tanta bobagem, porque no país inteiro nós temos visto absurdos. Aqui quase aconteceu, mas a gente foi lá, teve um diálogo, e esse diálogo foi importante para diminuir o impacto de tudo que ia acontecer. Ô Polidoro, teve cidades que flexibilizaram e começou a aumentar o número, entendeu? E acho que vão ter que voltar atrás. Campo Grande, hoje eu dei uma volta na rua aí, as coisas estão voltando muito ao normal. Assim, já tem barzinho mais cheio e as pessoas não têm muito a noção de se proteger e tudo mais. Você acha que a gente pode estar num viés aí no momento que tudo que foi feito começar a se perder por essa volta, não? Sim. Olha, eu não acredito que a gente vá se perder. Primeiro porque os empresários estão atuando de maneira a seguir todas as normas de biossegurança. Você pode ir em qualquer empresa, qualquer loja, dificilmente você vai ver uma que não esteja preparada lá com todas as exigências. O que está acontecendo é a falta de consciência do campo-grandense, do cidadão. A gente tem visto pessoas jovens aglomeradas, fazendo festinha, principalmente nos bairros. Gente, o pessoal que está trabalhando em home office, ele não está de férias, ele está a trabalho em casa. Sim. Isso precisa de conscientização dessas pessoas para que isso não aconteça. Olha, nós estamos cuidando muito, e a associação foi muito atuante nisso, para que as pessoas pudessem trabalhar com toda a segurança. Nós não tivemos um blackout em Campo Grande por muito pouco, porque a gente atuou para que não acontecesse. As empresas não podiam atender presencialmente, mas internamente elas puderam continuar trabalhando. Muitas empresas, eu digo para você que foi a salvação poder continuar trabalhando, porque senão pararia um fluxo de vendas e de trabalho, de entregas, de compromissos de logística que teve, e abruptamente essas empresas simplesmente não teriam como fazer as entregas. E isso nós conseguimos sensibilizar o poder público para que ele não fizesse, que ele permitisse que as empresas continuassem de portas fechadas, mas não paradas. E aí é onde surgiu, fechar não é parar. As pessoas puderam continuar trabalhando. E mesmo com tudo isso, a gente vai sofrer uma recessãozinha aí, nós vamos ter problemas para frente, né? Olha, eu não digo recessãozinha, não. Vai ser recessão no nome pleno. Não, que eu tô sendo econômico. Mas com certeza. O cenário não é do mais animador, né? Não é do mais animador. E digo para você que quem pode ajudar isso hoje é o sistema financeiro.
brasileiros, são os bancos. E os bancos não estão fazendo a parte deles. Não. Só um dado que foi passado pelo Jorge Pinheiro, nosso presidente da CACB. 8% apenas dos empresários que tentaram conseguir dinheiro para manter os seus negócios conseguiram. 8%. 92% não conseguiu. Então, isso mostra que os bancos não estão fazendo a parte deles, que agora devolver um pouquinho daqueles bilhões que eles ganharam de lucros nos outros semestres, nos outros anos. Isso é um absurdo. E mesmo, viu, meu jovem, e mesmo essa coisa da paralisação de quem tem empréstimo, pagar daqui 60 dias, eles estão cobrando juro enorme em cima. Eles vão pagar mais ainda. Entendeu? Não tem, o empresário não tem como pagar isso dessa maneira. Vai ter que ser uma moratória muito maior do que eles estão dando. Infelizmente, nós estamos vendo pequenos, médios e grandes empresários. Eu falei com grandes empresários nas vésperas de tudo acontecer para ver o que eles estavam pensando. E olha, ninguém sabia o que fazer por primeiro. Porque é inédito você ter um blackout, né? Porque quem tem empresa aqui em Campo Grande e tem fora em outros estados, tinha que pensar na situação de cada estado e cada cidade. Sim. Isso é o mais grave. Cada cidade legislou como quis. E isso prejudicou completamente um negócio que tenha filiais em cada cidade, né? Do país inteiro. Olha, a Alba está aí, o Jorge, né? Sejam bem-vindos aqui na nossa live, que obrigado. A Renatinha continua com a gente, a Marta. E você pensa que isso vai até quando? Tem pessoas que eu pergunto, o cara fala assim, vai até 2022, e não sei o que lá. Outros falam, não, em julho já volta tudo a funcionar de novo. Cada um fala uma coisa. Eu acho que ninguém, na verdade, sabe quando que isso vai voltar ao normal, se é que volta ao normal. Veja, já digo para você, não volta ao normal. Aquele normal que você viveu até ali janeiro, dezembro, esquece. Você como empresário, você como cidadão, esquece esse normal. O novo normal é isso que nós estamos vivendo agora. Um pouquinho mais, eu diria, restritivo ainda. Por quê? Nós tivemos um evento que praticamente ninguém viveu igual anteriormente. E esse evento, ele brecou, ele parou muitas coisas que estavam acontecendo de uma maneira quase que descontrolada. E a gente vivendo, né, dessa maneira. Os negócios, os nossos negócios, eles não voltarão a ser como antes. Eles vão voltar, o volume de negócios talvez volte, mas o modo com que a gente atuou, que a gente atuava 100% em venda de balcão, esquece. O empresário que não tinha um e-commerce, ele simplesmente está sendo obrigado a tê-lo. Um empresário que não trabalhava com redes sociais, que não trabalhava com WhatsApp... Você está dizendo que a pandemia acelerou o futuro, que ia chegar... A pandemia acelerou, na verdade, o presente que o empresário não via. Acelerou o presente para chegar no futuro mais rápido. Exatamente. A associação comercial é um exemplo para que você possa entender. Nós, no dia seguinte que tivemos que fechar tudo, todo mundo foi para casa. Mas a associação continuou funcionando. Porque nós já tínhamos planejado e visto que era necessário dar suporte ao nosso associado. E aí, qual é o principal suporte naquele momento, naquele primeiro momento? Informação confiável. Porque era decreto em cima de decreto, cada um interpretando de um jeito. Então, nós fizemos aí, o Roberto Oshiro foi fantástico nisso, a nossa equipe de marketing e assessoria de imprensa foi fantástico nisso, porque imediatamente saía um decreto, a gente gravava uma live para que o empresário soubesse. Né? Isso é muito bom. E todo o nosso atendimento ficou virtualizado, todo. Tem mais outras empresas que fizeram home office, elas não devem voltar para o trabalho normal das empresas. Elas perceberam que o home office é uma grande vantagem. Eu adorei o home office, só que tem uma coisa, Polidoro. Eu aprendi a lavar louça, agora estou lavando louça aqui em casa. Isso você já deveria fazer antes, não agora. Mas eu estou evoluindo. Estou evoluindo. Então, eu já estou lavando louça. A minha mulher já quer que eu ajude na limpeza, não sei o quê. E aí ela falou, essa semana, ela falou, você está muito tempo aqui, vai andar um pouquinho para a rua aí, ó. Olha só. Tomar um ar. Lembrando que o Dr. Neckel está entrando aqui falando boa noite. E também a Refritana falou uma coisa aqui, ó. Que em São Paulo a vida dela mudou, a rotina dela, né, foi impactada. Né? Todos nós, São Paulo, pelo que tudo indica, está bem... Né? Bem lá tem muita coisa fechada.
Muita coisa fechada em São Paulo. Bacana. O doutor Neco está lá em Porto Velho, que deve estar pegando as coisas também lá. E a Juliana, né, a nossa liveira, agora é a nossa liveira, porque ela só vive lá. Então, ela mudou toda a empresa dela. Ô, Juliana, eu vou arrumar aquela coisa de cortar máscara que você faz de doação, vou arrumar uma entidade para você, viu? Depois eu vou entrar em contato para você cortar, para eles poderem... Juliana é uma que conseguiu enxergar a necessidade principalmente, eu acho que a empresa dela se mexeu para ajudar o próximo, sabe? Isso é muito bacana de ver o empresário enxergando também não só o dinheiro. E isso que é bacana. Você enxergar que você tem a capacidade de ajudar as pessoas. Mas ela abriu as máquinas dela para... Mas ela fez uma coisa melhor, Polidoro. Ela fez uma coisa melhor, porque eu lembro daquela analogia, né? Que quando cai a máscara no avião, primeiro você coloca em você e depois você coloca na criança, né? Então, o que ela fez? Primeiro, ela fortaleceu a empresa dela fazendo um produto que precisava na época. E aí pegou essa mão de obra e começou a doar também. Então, ela fez as duas coisas. E aí tem que bater palminha para ela, né? Com certeza. Esse é o tipo de empresário que o Brasil precisa. Pessoas que são solidárias na hora que podem ajudar. Se ela sabia que podia e ela não ficou parada. Isso transforma as pessoas e transforma a nossa comunidade, nossa cidade, o país. É fundamental. A gente viu muitos empresários, microempresários e grandes empresários atuando para que a pandemia seja menos difícil, seja menos traumático para as pessoas que mais precisam. Isso é fundamental. E isso o brasileiro tem de bom. Tá? O brasileiro é verdade. Ela está dizendo aqui que cortou mais de 200 mil máscaras 200 mil máscaras. Eu fiquei, assim, besta de ver a capacidade de trabalho. Você pensa, a fábrica dela trabalhou várias horas, vários dias, cortando máscara para os outros. Isso é ser solidário. E tem uma coisa, Polidoro, que quando a pessoa faz isso, Deus abençoa, sabia? Claro, claro. Tudo vem em dobro, meu. Tudo que você faz vem em dobro ou muito mais disso. Então, ajudar as pessoas é muito bom. Eu aprendi muito na associação comercial essa questão da gente... E olha que tem pessoas aí que vão ver esse vídeo e vão se lembrar. Pessoas que vieram e... Eu fui psicólogo em alguns momentos. Naquele momento, numa crise da mais tremenda que nós tivemos aqui, eu recebi pessoas lá na mesa daquela mesa de sala de diretoria que chorou mãe, pai, filho, sabe? Porque o negócio da vida deles estava indo por água abaixo. E eles não enxergavam o fim do túnel, não enxergavam a luz ali, não enxergavam nada. E aí a gente falou, não, calma, vamos ver se a gente consegue ajudar. E vários deles, eu tenho certeza, vários deles saíram daquela situação de não poder ver nada e viram olha que maravilha de sair. Isso é gratificante para a gente. Eu não falo que foram 1 ou 2, não. Foram mais de 50 que eu atendi e que falei para eles, olha, você não está sozinho nesse mundo, você tem aqui a gente, você tem outras pessoas que podem ajudar. E nesse caso, teve um concorrente que comprou o estoque de um outro concorrente que estava em situação difícil. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Isso mostra a grandeza do ser humano, sabe? A gente precisa de estar aqui para auxiliar as pessoas que precisam mais da gente. Eu acho que nesse momento a gente tem que, em tudo que for possível, mesmo que quando a gente não pode ajudar, mas se tiver um pouquinho de vontade, sempre dá para ajudar, sempre dá para fazer alguma coisa. A gente tem um aplicativo, não sei se eu te contei, que chama o GoTap, que é um aplicativo de delivery feito aqui na cidade, já funciona. E aí nós resolvemos deixar 3 meses de taxa zero. Enquanto o iFood cobra 30%, 12%, 18%, e o nosso funciona tão bem quanto, nós estamos fazendo taxa zero. Então, se você souber de alguém que tem restaurante, que faz delivery, pode usar o nosso aplicativo. Ele não vai pagar nada por isso. Claro que é entrega a pessoa que paga. Mas para ele usar a ferramenta, não vai precisar. Porque assim, a gente tem que fortalecer as pessoas quando elas precisam, para amanhã elas poderem estarem com a gente. Sim, né? Uma isso troca. É tudo. Tem que abrir mão nesse momento, e isso eu falo na minha empresa, eu tenho feito isso, abrir mão nesse momento, até onde eu posso. A gente tem custo que não tem como você tirar, Sim. Mas aquilo que eu pude, eu estou fazendo porque as pessoas precisam disso agora. E essa pandemia, ela é passageira.
ela é passageira. Então, lá na frente, você recupera tudo isso. Eu não vou deixar um cliente meu sem meus serviços. Não vou deixar. Isso nós decidimos porque não importa se ele vai poder pagar agora ou não, ele precisa, lá na frente, ele vai continuar. A gente vai fortalecer e vai fazer de tudo para que esse cara vença junto com a gente. Então, isso é importante. Isso que você está fazendo agora é fundamental para esses pequenos restaurantes, principalmente, que estão sem saber o que fazer, porque 30% de pessoas apenas no restaurante não pagam o custo da luz. Imagina funcionário, custo interno, produto e tudo mais. Então, ele fazer delivery é o melhor negócio agora. É fazer delivery, entrega Deixa eu fazer um na casa Pode, termina de falar. Fala. Entregar na casa das pessoas que precisam ficar em casa, que não podem sair, é fundamental agora. O delivery é a coisa mais importante que nós temos. E a gente precisa agradecer esses caras que estão fazendo esse trabalho, essas pessoas que estão ali alimentando suas famílias através do delivery. Vou fazer um convite aqui para quem entrou aqui agora, foi a Integra Ambientes Planejados, que é da Ana Cláudia e do Leandro. E eu não sei se eles são associados aí da Associação Comercial. Então, meus jovens, participe com a gente, é muito bom. Já deixo o convite aí, vocês estão assistindo a live aqui, entrevistei eles ontem, eles estão trabalhando, estão fazendo os móveis planejados, ambientes, estão com toda a segurança, com todas as coisas legais. Mas eu acho que eles não são parceiros nossos como sócios. Mas já deixo o convite aí, né? Estão convidados, então, a participar da ação comercial. Entre em contato com a nossa equipe lá no 33125000 e participa da associação. Que é muito bom. Polidoro, para a gente ir encerrando aqui, então, foi gratificante ser presidente, agora está como vice e bola para frente, então. Olha, foi uma honra muito grande ser líder de uma entidade que com 94 anos de história, né? Para mim, foi assim um aprendizado gigantesco. Você conviver. Eu conheci pessoas que eu jamais teria condições de conhecer através da associação. Eu conheci essas pessoas, eu fiz uma rede de relacionamentos, cara, que isso não tem preço. É uma rede gigantesca. E outra, eu fiz contatos com outros países, então eu visitei outros países. Nós temos uma rede de contatos fora do Brasil, fantástico. O Norman Calmes, que é uma pessoa que gosta muito de comércio exterior, nós temos lá o Comex, ele acreditou muito nisso, trabalhou muito voluntariamente para isso, e olha, nós fizemos um trabalho de mostrar para o empresariado campo-grandense que a gente junto apanha bem menos, mas muito menos do que sozinho. Com certeza. O Roberto Oshiro está chegando aí para prestigiar a live e eu vou passar aqui o nome do aplicativo que estão me perguntando aqui. O pessoal do Manura está perguntando, rapaz. É o GoTap. Você pode baixar no iPhone. GoTap, aí. GoTap. Pode baixar lá no iPhone, no Android e eu te mando. Manda o telefone, eu mando o contato aí, acho que eu não sei se eu tenho. Aí eu já mando, você pode fazer inscrição online. É tudo online hoje. Tem que ser, né? Hoje a tecnologia é fundamental para qualquer negócio. Até para a costureira que está fazendo trabalho hoje, ela precisa do WhatsApp para poder atender a clientela dela. Então, é fundamental a tecnologia. Ó, o Matheus também está aqui. A Aliança Locadora. A Aliança, você tá bom de enxergar, hein, Polidoro? Brincadeira, hein? Vamos estar no seu oftalmo. É brincadeira. Meu jovem, cara, eu vou precisar de entrevistar você algumas vezes, apesar de você não estar mais como presidente, mas você é um cabeça pensante, empresário, um cara que ensina bastante a gente. Então, de vez em quando eu vou te incomodar, meu. Cara, estou à disposição. Eu só entreguei o timão. Entendeu? Eu estou com remo agora, vou ajudar de todos os lados, eu continuo atuando, eu vou só dar um tempo que é preciso dar uma acalmada, mas eu estou lá. Hoje participei da primeira reunião da diretoria e vou participar de todas. E que eu tiver, eu vou estar lá junto. E estou aqui para ajudar, que as pessoas que precisam de algum tipo de informação, alguma coisa, eu sempre estou disponível. O WhatsApp agora tem uma coisa, porque essa eu juro que é a última pergunta. Todo mundo fala, o Polidoro, presidente... Mas o que a empresa do Polidoro faz? Vou fazer uma merchandising aqui. O que a empresa do Polidoro faz? O que ele atende? A Método Informática, ela atende infraestrutura na parte de TI. Nós temos um sistema de gestão que chama MyERPnet,
desenvolvido desde 2000 esse sistema. Nós temos clientes aqui no Brasil, por lá fora a gente tem cliente. Um dos maiores clientes que eu tenho chama Petel, Antônio Carlos Petenati, que agora é nosso parceiro, é diretor da associação também. Ele é nosso parceiro desde o princípio, ele foi um dos primeiros clientes do sistema. E a gente está aqui. O que o sistema. Qual o tipo de sistema? O que o sistema de gestão. Sistema de gestão. Sistema de gestão. Isso. Atendemos também entidades, empresas de serviço, indústria, comércio, de todos os ramos a gente atende com esse sistema. E infraestrutura, né, para a empresa funcionar. Maravilha. Fez um merchandise aí. Método informática. 30 anos de negócio aqui nessa cidade. Que maravilha. Quem entrou foi a Patrícia Faraco, e a Patrícia Faraco é casado com o Marco Faraco, e que com essa crise, ele agora virou concierge, meu. Olha ele tem todo o know-how de fazer atendimento a pessoas e tudo mais, a festas. Agora ele está expandindo isso para atender as necessidades das pessoas, né, que às vezes não está fazendo evento, não está fazendo festa, mas a pessoa precisa de uma orientação, precisa né? Então, olha um planejamento. De um planejamento, e ele está atuando agora nessa área. Então, você vê como as coisas vão mudando, né? Então, a crise... Essa é a transformação que essa pandemia fez com todos nós. Nós precisamos inovar, recriar, reinventar o nosso negócio. E todos vamos passar por isso. Estamos passando e precisamos reinventar o nosso negócio. Então, esse é o exemplo de um empreendedor que enxergou que precisa mudar e tem que atender as demandas que estão sendo criadas, tá? É verdade. E o Marcelo falou que um posto de combustível também se adequando à pandemia. Não sei como é que vai se adequar. Como é que vai... Precisa, a forma de atender, o atendimento lá é todo regrado, precisa de ter cuidados. Então, todo mundo teve que se adequar, e não importa o setor. Você afetou a todos nós. Aqueles que trabalhavam de frente para o atendimento e aqueles que trabalham no background do atendimento. Infelizmente, todos nós fomos afetados e a gente precisa se reinventar. Como é que eu vou continuar fazendo como é que eu vou conseguir continuar tendo os resultados que eu preciso fazendo de outra forma? Não tem outro jeito. Você vai ter que se reinventar, vai ter que fazer o teu negócio funcionar com outras maneiras, outros processos que você vai ter que criar dentro dele. E eu acho que a principal notícia, ou a principal conclusão que a gente chega nesse momento, é que você está em dificuldade, mas você não está sozinho. O mundo inteiro está em dificuldade. Então, sim, nós temos que pensar que isso é algo que atingiu o planeta e você faz parte dele. Vamos pensar juntos. Vamos lá para a associação comercial, vamos trabalhar junto para sair dessa crise mais fortes. É isso aí. É isso aí, meu jovem. Obrigado, então, pelo bate-papo. E a gente vai se vendo por aí nos online aí. Nas videoconferências, né? Todo dia. Mas de vez em quando tem que ter umas presenciais, né? Porque senão fica muito... Claro. Né? Então tá bom. Obrigado, tá, Polidoro? Valeu, um grande abraço. Obrigado pela conversa aqui. Valeu, um abraço. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.